eu estava colocando para vocês que no projeto, sim, as mensagens são gravadas. No projeto, vocês vão ter momentos que vocês estão fazendo atividades anteriores à produção de refeições, praticamente quase tudo é de planejamento, mas também vocês têm atividades, né, mesmo que sejam anteriores, a gente tem atividades em longo prazo e em curto prazo. Né? Em curto prazo, já são essas atividades que vocês também vão planejar, uma ficha técnica, como que vai ser avaliada essa unidade de alimentação e nutrição. Então, é muito importante que vocês tenham claro em que momento é esse da produção de refeições. Então, como eu coloquei lá esse vídeo, eu queria que vocês dessem uma olhada para poder vocês até tirarem dúvidas se vocês, professora, mas eu estou fazendo isso, porque tem momentos, quando a gente está fazendo a gestão de uma unidade, que nós estamos em trabalho de planejamento, como em ASA 1, vocês trabalharam mais o planejamento em longo prazo, né? Que é a estrutura física, tudo, equipamento e tal. E aqui, em ASA 2, a gente está trazendo atividades mais em curto prazo, que já é o planejamento de cardápio para um determinado período, né? A gente nem fez cardápio padrão, porque imagina, vocês teriam que fazer um cardápio padrão e depois ajustar o cardápio de vocês. Então, a gente já colocou para vocês elaborarem um cardápio para um período. Então, são atividades anteriores, mas em curto prazo. Né? Depois, tem atividades durante, né, que é mais de coordenação, comando e controle, e tem atividades posteriores, que é mais de controle, de avaliação, que a gente vai fazer a avaliação desses cardápios, né, a avaliação desse serviço. Tem várias formas de se fazer essa avaliação, tá? Então, é só para deixar claro isso, que para vocês terem ideia de em que momento a gente está, tá? E deem uma olhada lá, quem ainda tem dúvida, e tragam as dúvidas para a gente. Então, como a gente hoje vai tratar desse planejamento de cardápio na prática, né, o que foi que nós trouxemos aqui para a gente discutir um pouco? Já até falamos um pouco na última aula que tivemos, sim, né? Então, aqui eu coloquei um planejamento semanal para a gente ter ideia de como vocês podem agilizar esse planejamento. Primeiro, já tratamos um pouco da gente tomar bastante cuidado do que colocar na segunda-feira, já foi bastante discutido, né? Não em termos de, é mais sofisticado e tal, também, né? Porque a gente coloca no final de semana, dá uma atenção maior para esse cardápio, que pode ser colocado coisas que a gente não consegue dar no dia de semana, mas mais em função do trabalho, de toda aquela questão que já discutimos, absenteísmo, né? As próprias algumas hortaliças que são muito delicadas, então, se a gente recebe na sexta, na segunda, já pode ter caído a qualidade e haver desperdício, e a gente ter que lançar mão de estoque, que vocês vão ver mais na frente, né? Por que isso é importante? Porque, mas tem na unidade? Tem, mas o que tem na unidade já estava comprometido com outra preparação, então a gente tem que fazer a troca da preparação. Tudo isso vai ocasionar problemas para a gente durante a produção de refeições. Aqui eu coloquei evitar rotinas semanais. O que significa isso? Por exemplo, se na terça-feira você dá uma determinada preparação, na próxima terça-feira a gente tem que tomar cuidado se não está com a mesma preparação ou semelhante. Então, aqui eu coloquei o exemplo da carne moída, mas podia ser qualquer outra. Então, carne moída na terça, e na outra terça, de novo, carne moída, na outra terça, carne picadinha, na outra... Então, são preparações semelhantes. A gente precisa fazer uma diversificação dessas preparações, né? Eu coloquei aqui, evitar preparações gordurosas, mas isso é o que está no nosso guia, né? Nosso guia alimentar. A gente dá preferência a cortes de carnes com menos gordura e utilizar também formas de preparo mais saudáveis, né? Cozida, assada, grelhada em detrimento das fritas, por exemplo, né? Repetição de alimentos na mesma refeição. Então, aqui eu coloquei um exemplo na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente coloca uma preparação, por exemplo, bife a Camões, que já leva ovo, né?
tem um ovo estrelado junto, não é igual o bife a cavalo, que são 2 ovos. Bife a Camões é um ovo só. E aqui a gente colocou no mesmo cardápio, né, do mesmo refeição, farofa de ovos. Então, a farofa de ovos já está, ovo aqui, ovo aqui. Ou podia ser uma entrada que tem um tipo de hortaliça que vai ter também na guarnição, né? Então, isso tudo a gente tem que observar, por isso que é importante a gente, quando for fazer o cardápio, colocar ele grande, assim, porque a gente vai escrevendo e vai olhando, assim, ou na tela do computador, quem tem essa facilidade, né? Porque se tiver uma tela grande, melhor ainda, que você vai olhando e tendo um panorama geral desse cardápio. Aqui eu coloquei varias formas de preparo, já havíamos falado que por mais que a gente dê, por exemplo, aqui tem carne moída e tem bife a Camões. Na mesma semana tem duas carnes de bovinas, mas com técnica de preparo diferente, também para a gente melhorar essa questão da monotonia alimentar. Variar os tipos de corte, né, e apresentação, a mesma coisa, né, tanto para os vegetais, então, mas a gente não pode dar cenoura na mesma semana? Sim, mas a gente tem que fazer com que os tipos de cortes sejam diferenciados, né, para não ficar igual, sempre aqui a salada alface, cenoura ralada, beterraba ralada e tal, e daí sempre igual. Respeitar os hábitos alimentares dos comensais, já tratamos bem disso, né? Afinal, a gente já tem que, quais são esses comensais, onde estão inseridos, né? Que tipo de trabalho eles têm, então isso tudo já faz parte do nosso planejamento, antes da gente começar a planejar o cardápio. Observar os recursos disponíveis, já falamos também, né? Que tanto os recursos materiais, lógico que aqui vocês não vão conseguir fazer isso, dizer, eu não coloquei tal preparação porque tem pouco funcionário, porque não é esse o objetivo aqui, de fazer cálculo de trabalhadores, mas vocês já têm essa ideia da disciplina de ASA 1, né? Fizeram todos os cálculos para trabalhadores e tal, e aqui vocês podem ser mais criativos mesmo, de colocar as preparações mais relacionadas aos referenciais teóricos que a gente tem para cada tipo de projeto que vocês estão fazendo. Pratos mais atrativos aos finais de semana, né? Já colocamos não só mais atrativos, mas podem ser até mais elaborados, porque vão normalmente um menor número de refeições, né? E aquele impedimento que a gente tem durante a semana de fazer determinada preparação, justamente porque tem muito comensal, a gente pode testar aqui no final de semana essas outras preparações, para poder não ficar uma repetição da semana. Alguma observação até aqui, gente? Que vocês queiram fazer, podem fazer, parar, não tem problema, tá? Então, aqui eu coloquei um exercício que, na verdade, já é uma parte da avaliação de vocês no módulo 1, que é, com base no material de apoio, cada grupo deverá planejar um cardápio de 2 semanas, né? Para o mês de abril de 2021. Por que está colocado o mês de abril? Para vocês já observarem quais são as hortaliças, as frutas que estão nessa nossa estação, que corresponde ao mês de abril também, né? Que vai realizar, de uma UAN, que vai realizar o projeto com as seguintes informações. Então, cada um já vai preparar isso para o seu projeto. Quem tiver com trabalhador, quem tiver com idosos, e assim sucessivamente. Então, as seguintes informações: entrada, prato principal, opção, se vocês resolverem no projeto de vocês ter opção, e por quê, né? A gente tem que colocar essa opção. Guarnição, acompanhamentos, que é arroz, feijão, ou leguminosa, uma leguminosa no arroz. Sobremesa, refresco ou suco, se houver. Dependendo do tipo de projeto que vocês estão fazendo, vocês vão determinar quais são, né, quais são os tipos de preparações que vocês vão colocar para aquele determinado comensal. Então, aqui eu coloquei só de uma semana, mas vão ser 2 semanas, né? Então, já vão começar a pensar por onde vocês iriam começar
fazer esse cardápio, ou se já começaram? Por onde começaram ou vão começar? O que a gente falou? Qual é uma dica que fica mais fácil a gente já compor um cardápio, começando por qual? Pelo prato principal. Isso mesmo. Então, se a gente colocar já aqui todos os pratos principais, depois as guarnições, porque tem que combinar com o prato principal, passar para a salada, né? Porque tem que ver se a guarnição é hortaliça, a gente já... e determinar. Porque se a gente vai dar folhoso todo dia, né? Então, ver quais são esses folhosos para variar. A gente pode até repetir na outra semana, em dias diferentes, né? Para a gente não ficar... Sempre segunda-feira é a selga, sempre terça-feira é alface lisa, sempre quarta é alface crespa. Então, fazer essa alternação aqui, né? Fazer com que essas hortaliças sejam alternadas, tanto nos dias, né? E tanto quanto num cardápio para o outro, de uma semana para outra, tá? Agora, além desse cardápio, né, no nosso projeto, a gente pediu para que vocês elaborassem também ficha técnica de preparação. Né? Então, a ficha técnica de preparação, né, ele é um instrumento muito importante nesse contexto do planejamento de cardápio. Né? Por quê? Né? Além dele ser um instrumento de controle, né, utilizado para apresentar informações, sobre quantidade, qualidade das preparações, né? A partir da análise desses ingredientes que vão compor a preparação, ela também pode ser um instrumento de avaliação da questão ambiental desse cardápio, né? Da sustentabilidade desse cardápio, que é o que vocês vão fazer, né? No projeto de vocês. Então, quais serão as informações fornecidas pela ficha técnica de preparação? Vocês já fizeram, quem já fez TD, eu acho que vocês estão fazendo agora TD2, vocês vão ter bastante familiaridade na elaboração de ficha técnica, né? Porque toda preparação, ela precisa ter esse registro de tudo que acontece com essa preparação. Então, quais seriam as informações? Por exemplo, per capita dos ingredientes que comporam a receita, custo da receita, rendimento da receita, custo da porção, né? Porque a gente pode fazer uma ficha técnica que seja para, por exemplo, 100 pessoas, né? Mas a porção para uma pessoa, a gente tem que apresentar, dizer assim, olha, embora essa ficha técnica de arroz seja para 100 pessoas, mas a porção de arroz são 120 gramas, ou são 100 gramas, ou são 80 gramas, né? Então, a gente precisa ter nessa ficha técnica várias informações para que a gente consiga depois reproduzir essas preparações da mesma forma como ela foi planejada desde o início, né? Então, rendimento, custo por porção, valor nutritivo e o impacto ambiental, que é o que a gente propõe para vocês, né? É a inclusão na ficha técnica desse dado. E como essas fichas técnicas podem ser organizadas em uma unidade de alimentação e nutrição? Normalmente, elas podem ser, ou se vocês tiverem criatividade de fazer essa organização de outra forma, o importante é que as pessoas que precisem dessa ficha se achem quando forem utilizar, né? Então, normalmente, elas são apresentadas ou em ordem alfabética das preparações, então, a gente coloca lá arroz, ou tudo que for com A, feijão, tudo que for com F, né? Faz as preparações, ou a gente faz por tipo de preparação, né? Tipo de preparação seria a entrada, o prato principal, que na minha visão e na minha experiência, eu achava muito mais fácil, e acho ainda mais fácil, de fazer esse tipo de organização por preparação. Por quê? Se eu tenho as fichas técnicas todas separadas por entrada, prato proteico, guarnição, né, e saladas e tal, entrada já são as saladas, prato proteico, guarnição, acompanhamento, na hora de eu compor o cardápio, eu manipulo só esse tipo de ficha. Eu vou querer preparação com carne bovina, a gente ainda separa assim,
preparação com carne bovina, com suína, com frango, porque na hora de eu compor o cardápio é mais fácil de eu pegar e já, com as fichas técnicas mesmo, até se tiver foto na ficha, a gente já diz, isso combina, vamos colocar aqui, né? Eu acho mais fácil fazer por aqui, mais interessante. Ou pode ser também pela composição do cardápio, né? Então, se na composição do cardápio já tem entrada, prato principal, tudo separado, tudo junto já, aí vou dizer, o cardápio que foi salada verde com não sei como, bife africandole, mas não sei o que, a gente já está com aquelas fichas separadas por tipo de cardápio que foi apresentado, que eu acho mais complexo isso, porque uma mesma guarnição pode fazer, compor vários tipos de cardápio, com vários tipos de carne, né? Por isso que eu acho mais fácil e melhor da gente ajuda mais a compor o cardápio, esse tipo. Mas existem essas formas, e se tiver uma criatividade para fazer outra forma e dê certo naquela unidade, faça a capacitação, como utilizar, tudo bem, né? E nós podemos também organizar a partir de planilhas manuais e planilhas eletrônicas. Tem os seus prós e contras, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu só tinha manual, né? A gente não tinha computador, não tinha celular, nada disso, né? Então, a gente tinha a planilha manual e ia fazendo as alterações necessárias, né? Quando a gente mudava algum ingrediente de alguma preparação, era tudo manual. A gente tinha um arquivo com as fichas técnicas. E a eletrônica, né, ficou muito mais fácil para a gente consultar na hora, mas tem vários outros problemas, né? Nós já tivemos problemas no RU que foram apagados, arquivos. Então, a gente contrata empresas, né? Então, as empresas, elas tinham acesso a todos os arquivos do RU, por exemplo. E quando essa empresa acabou o contrato, num passe de mágica, alguma coisa aconteceu, e quando a gente foi acessar os arquivos para poder passar para a próxima empresa, os arquivos das fichas técnicas estavam apagados. Então, isso é bom, né, a planilha, mas a gente tem que se resguardar de alguma forma para que isso não aconteça, né? E foi feito de uma outra forma lá no RU para que agora mantenha lá as fichas para qualquer empresa que for usar. Mas perdeu-se, teve que começar a fazer tudo de novo. Então, quando vocês chegarem lá no estágio, se Deus quiser, já não teremos mais pandemia, né? Vocês vão ver que a gente ainda está lá em processo de elaboração de ficha técnica, porque muitas preparações foram perdidas e tivemos que começar lá, né, do zero, elas lá, os nutricionistas tiveram que começar do zero. Então, quando a gente usa a planilha eletrônica, uma das facilidades, né, das vantagens é que a própria planilha, né, eletrônica de ficha técnica, ela pode conversar, né, a gente pode coordenar com outros programas, como pedido de compras, requisição de materiais, então é muito mais fácil da gente fazer o controle. Existem vários programas, né, tem um que é o Food Tech, que é um bem utilizado pelas unidades de alimentação e nutrição, tem vários, e tem empresas que fazem o seu próprio programa, que pela ficha técnica, né, hoje, por exemplo, tem uma aluna de especialização que trabalha na Puras e é tudo informatizado, né, as fichas são informatizadas, tem os seus problemas, porque agora a gente está fazendo um trabalho nessa empresa, e a gente, com as alunas de iniciação científica, e a gente viu já várias falhas que já detectamos e mostramos para essa que é aluna minha de especialização, que é gerente de todo esse processo, que as fichas são eletrônicas, mas você precisa atualizá-las. Então, às vezes, com o dia a dia do nutricionista, ele já sabe alguma quantidade que foi mudada e tal, e não atualiza na ficha. Então, as fichas, elas são dinâmicas, elas precisam ser alimentadas, esse programa, para que
Quando elas, eu quero essa ficha, já vai para o setor de compras, o setor de compras já sabe a quantidade, então agiliza muito todo esse processo. E no final a gente já vê o custo daquela preparação, está tudo lá na ficha, a gente só multiplicou pelo número de refeições, então isso dá um dinamismo para o trabalho, né? Mas a gente precisa observar que a gente precisa atualizar, né? Não pode deixar aquela ficha como está para sempre, né? Então, aqui eu coloquei as fichas técnicas para restaurante com atendimento self-service, um exemplo aqui para vocês, né? Então, per capita obtido pela média de saída das preparações. Quanto maior o número de preparações oferecidas, menor a quantidade per capita. Por quê, gente? O que isso tem a ver, né? Se eu tenho, por exemplo, eu vou fornecer para os meus comensais várias saladas, vários tipos de salada. Quando é self-service, não tem um monte de ingrediente, na verdade, as saladas nem são montadas, né? As saladas têm folha, tem todos os ingredientes, e aqui eu coloquei que quando a gente oferece assim, dessa forma, os per capitas, as quantidades são menores. Vocês entendem isso quando eu falo? Coloquem aqui para mim. Seria porque tem mais opções, né? Então, sim, a pessoa pode escolher um pouco de cada, ou então pegar menos quantidade. Isso mesmo, claro, muito bem. Então, se a gente está fazendo um serviço que mesmo por exemplo, do RU, só são 3 tipos de ingrediente na salada, já é uma salada montada com 3 ingredientes. Né? Eu mostrei na aula passada que diz assim, os ingredientes têm que ter 80 gramas no total, mas os folhosos têm que ter 30. Então, nós já temos o per capita fechado ali para aquela entrada. E a gente vai multiplicar, então são 80 gramas de salada vezes 1.000 comensais. 80 gramas de salada pronta, né? Vezes 1.200 comensais. Então, é muito mais fácil de fazer esse pedido. Mas quando é self-service, né, como a Clara colocou aqui, por conta de terem muitas opções, eu não posso multiplicar todas as opções que eu tenho pelo número de comensais total, porque senão vai haver um desperdício desses alimentos, porque nem se eu tenho 1.500 comensais, né, e eu vou dar alface, cenoura, e beterraba, e abobrinha, e mais outras hortaliças, 5, 6 hortaliças. Se eu pegar o per capita de cada um desses, né, como um total, e multiplicar pelo número de refeições, eu vou ter uma quantidade enorme de oferta, que provavelmente nem todos vão pegar todas essas ofertas aí. Né? As pessoas, quando estão no self-service, vão compondo, eu quero alface, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, isso é muito importante quando a gente está fazendo o planejamento para o cardápio que vai ser distribuído, né, por essa modalidade aqui, que é self-service. Então, as fichas técnicas de preparo vão nos auxiliar aquela preparação ser feita sempre da mesma forma. Né? Então, eu coloquei aqui, preparo sempre igual, independente do funcionário. Né? Isso é muito importante, gente. Não sei, a gente já vivenciou tantas coisas lá no RU que mostram que, por não ter ficha técnica para todas as preparações, isso dá sempre um problema. Né? Por exemplo, quem come no restaurante universitário, quem comia, né, no restaurante universitário da Letras e do CT, essa mesma preparação que foi planejada era feita por um grupo de trabalhadores. Por quê? São os trabalhadores que trabalham de noite e de madrugada, porque as preparações transportadas lá do RU, elas tinham que sair às 8 e pouco, 9 horas da manhã já estava saindo, 9 e pouca da manhã já tinha preparação saindo para ser entregue lá, porque o restaurante, só é de distribuição, eles iniciam com o horário diferenciado do restaurante central, né? E por incrível que pareça, saindo do restaurante central para o restaurante CT e Letras, havia atraso por conta do engarrafamento.
Então, 8 horas da manhã, 9 horas, que as pessoas estão passando por dentro da cidade universitária, vocês já devem ter visto que tem engarrafamento, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão aqui, que tem que ter uma ficha técnica para ser preparado, a gente viu várias preparações, por exemplo, teve uma que foi emblemática, que acho que era bolinho de grão de bico, bolinho de alguma coisa assim. O bolinho do grão de bico, que ia para letras e CT, teve uma aceitação completamente diferente do bolinho de grão de bico feito no Rio Central. Por que isso, gente? Depois a gente foi observar que mas ele ficou duro, ele ficou seco. E quando a gente, embora tenham colocado os mesmos ingredientes que estavam na lista de pedido, né, o que acontecia? O cozinheiro da noite fazia, eu peguei, botei um pouco mais de azeite, botei isso, não sei o quê, não sei o quê. E o cozinheiro da manhã, que chegou de manhã cedo para fazer a preparação para o Rio Central, fez de uma outra forma. Né? Então, ficou melhor do que a forma que foi para letras. E isso mostra bem que é por falta de ter a ficha técnica, né? Porque na ficha técnica está dizendo exatamente os ingredientes que tem que conter. Eu não tenho que inventar da minha cabeça, eu vou colocar mais cheiro verde aqui, eu vou colocar mais coentro aqui, porque já está testada aquela preparação e feita a ficha técnica, tá? Ela serve também para incorporação de novas receitas, exatamente para o teste, porque a gente faz vários testes com a receita e vê que qual foi a melhor forma e coloca as pessoas para provarem, né? Porque você, eu gostei, não gostei. O ideal é fazer realmente um teste de degustação, né? Uma análise sensorial, e é feita, né? Quer dizer, no RU é feito, né? Para incorporação de novas receitas. Professora. Oi, Clara. Eu tenho uma dúvida que você falou antes, sobre, porque quando a gente via em TDC1, a gente já tinha o valor do per capita. Sim. E aí, no caso, para eu achar, a gente vai começar do zero, né, a ficha técnica. Então, para eu achar o per capita, eu não entendi isso que você falou da salada, por exemplo, 80 gramas, eu multiplico pelo número de comensais. Sim, porque assim, se na verdade 80 gramas no RU era porção, né? Era porção de salada. Tá? Então, para a gente chegar nessa porção, a gente tem que fazer aquele caminho contrário, né? Vocês vão ver mais isso quando a gente der o outro módulo que eu vou dar para vocês, que no TD você já tem esses valores, né? Em alimentação coletiva, a gente parte da porção. Ou seja, já é tudo cozido, já é tudo, a salada já foi descascada, já foi, né? Então, nós temos que aplicar nessa porção as perdas, né? Então, se for para a salada, o fator de correção. Então, a gente aplica o fator de correção e a gente vai ter o per capita. Mas, não sei se você está com essa dúvida para o projeto de vocês, né? Porque vocês têm que criar isso. Sim. Isso. Então, lá no Classroom, eu coloquei para vocês várias listas, inclusive eu fiz até cópia de um livro que a gente nem deve fazer, né? Mas só um pedaço de um capítulo para auxiliar vocês a escolher o per capita, porque como vocês não têm essa experiência, então, quem tiver no restaurante universitário, eu coloquei o termo de referência do RU para vocês terem uma ideia, que ali já vem dizendo tudo, tá? Então, vocês podem utilizar isso e justificar. Olha, eu utilizei como base os per capitas que são do restaurante universitário. Utilizei como base os per capita do livro tal, que eu coloquei para vocês, para poder vocês não ficarem tão perdidos, porque vocês não têm essa experiência e tem que partir de algum ponto. Quando a gente está planejando a nossa primeira unidade, é assim que a gente faz, porque a gente ainda não fez nenhuma comida lá, né? A não ser que tenha. Você vai para uma empresa que já tenha tudo isso, que é o mais comum, tá? Então, se você for trabalhar numa empresa que eu falei, tipo Apuras, na GR, nessas empresas concessionárias que prestam serviço de alimentação, elas já têm isso. O nosso per capita, ou o próprio contrato diz isso. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei para vocês lá no mural um
um videozinho falando sobre termo de referência. Então, no termo de referência, né, que é um documento que vai nortear o contrato, por que eu ponho isso? Né? Porque a gente hoje quase não se trabalha mais com serviço próprio, a gente trabalha com serviço terceirizado. Provavelmente, quando vocês se formarem, vocês vão trabalhar ou numa empresa, ou alguém que vai contratar um serviço terceirizado da empresa de vocês, sei lá, vocês vão trabalhar dessa forma. Né? Por isso que eu já coloco isso, o que seria esse contrato? No contrato é que diz tudo isso, no próprio contrato diz qual é a porção que eu quero, porque para aquela população, para aquela comunidade, para aqueles comensais, tá? Então, como agora vocês estão iniciando, eu já coloquei ali para vocês alguns documentos que mostram qual é o per capita ou qual é a porção adequada para uma salada. E aí vocês têm que ver, se é a alface na salada, no RU, por exemplo, são 80 gramas, 30 gramas de folhosos, e para complementar os 80 gramas de hortaliças A ou B, tá? Então, é assim que é. É assim que a gente compõe. Então, se vocês verem aquele vídeo lá, e a gente vai, dependendo do horário, tratar sobre isso aqui para vocês verem, como é que vocês têm que entender esse passo que vocês têm que dar no projeto, tá? Não sei se foi clara para você, Clara. Entendi, obrigada. Tá. Então, aqui na ficha técnica, outras funções dela é utilizá-la para modificação de receitas. Então, foi o que eu falei. Se aquela receita, por exemplo, não está dando certo do jeito que está, por exemplo, tem gente que põe muito coentro, e as pessoas não gostam de coentro, né? Aqui no norte, no sudeste, né? No norte amam coentro. Então, se a gente precisa rever isso, ou, por exemplo, no TR, no termo de referência do RU, quando eles vão dar, está lá dito, até a proporção que tem que ter de trigo quando você faz uma massa, quando você faz uma torta, por exemplo, né? Porque vocês já devem ter o empadão, se vocês já devem ter visto isso, até experimentado isso, comprar algum alimento, aí você vai dizer, nossa, não tem quase recheio. Então, para minimizar isso, no termo de referência já está dizendo até a proporção entre recheio e massa, porque o recheio é que vai ser o prato proteico que está lá dentro, né? A massa é carboidrato e lipídio. Então, isso tem que estar tudo bem determinado no nosso contrato e no nosso termo de referência que vai nortear o contrato, né? Porque o contrato, ele é mais seco, ele é mais enxuto. E o termo, sei lá, tem 200 páginas. Tem nutricionista que fica com preguiça de ler aquilo. Né? Quando vocês fazem estágio, a gente trabalha exatamente com o termo de referência. Vocês olham o termo e vão para a cozinha para ver tudo que está dito ali no termo é o que tem que ser feito na cozinha. Tá? Otimização do capital relativo ao estoque. Por que isso, otimização? Se as fichas técnicas a gente levar a sério, seguir as fichas técnicas, a gente vai otimizar o capital relativo ao estoque, que diz respeito a quanto de dinheiro eu tenho em materiais. Vocês vão estudar um pouquinho mais lá quando verem custos, né? Então, e eu falei isso para vocês, acho que um dia, né, que o nutricionista era medido pelo custo que ele tinha, que ele dava para o cardápio, se o estoque estava mais vazio, porque quanto mais abarrotado for o nosso estoque, né, mais dinheiro parado aquela empresa vai ter lá. E as empresas não querem ter dinheiro parado, elas querem movimentar esse dinheiro, aplicar no mercado de capitais, para elas fazerem mais dinheiro, né? Eles precisam de lucro, então a gente não pode deixar, então, como cada um gosta de determinada coisa, a gente tem que ter no estoque tudo que for favorecer aquele cozinheiro, e não é assim que funciona, né? Porque você é um gestor de alimentação para coletividades, então a gente tem que ver isso aqui. Controle de custo, né? Está bem relacionado, porque se a gente tem alimentos, só aqueles necessários para fazer a nossa ficha técnica, mais uma margem de segurança que vocês vão aprender a calcular, a gente vai ter um melhor controle de estoque, né? Melhor controle de custo. Valor nutricional da preparação, porque na ficha técnica a gente tem o valor nutricional. Vocês já
olharam lá, né, dizendo, eu vi que eu preciso calcular, além dos macronutrientes, alguns micronutrientes que são importantes para aqueles comensais que eu estou fazendo, aquele cardápio. Dados sobre tempo de preparo, temperatura adequada, equipamentos, utensílios. Nossa, ficha técnica, você pode colocar os dados que vocês acharem necessários, né? Lógico que tem dados aqui que não são importantes para o cozinheiro, né? Ele quer saber se aquilo tem tanto de lipídio, carboidrato, isso é importante para a gente como nutricionista, né? Porque nós temos uma responsabilidade social, né, de dar uma alimentação adequada, saudável, sustentável para esses comensais. Mas tem locais que, em vez só da ficha técnica, ainda tem uma ficha de preparo, só para mandar para a cozinha, que são formas de preparo, os ingredientes, para eles não terem acesso a esse monte de número que não vão dizer nada para os cozinheiros. Eles não querem saber esse monte de cálculo que a gente faz. Eles querem saber quais são os ingredientes que eles vão precisar e fazer a sua técnica lá, né, de preparo. Então, quando a gente tem uma receita que a gente retira por algum motivo e a gente quer retornar aquela receita, também a ficha é importante, porque nós vamos repetir um teste, né, para ver se a gente já modifica, porque os alimentos... É muito dinâmico isso, né, dentro da unidade de alimentação e nutrição. Eu posso substituir determinado alimento, posso tirar aquele quantidade de sal, colocar sal de ervas atualmente. Então, a ficha vai também nos ajudar a isso. Maior exatidão no pedido de compras, tanto quantitativo quanto qualitativo. Né? Porque na ficha técnica já vem dizendo, para aquela preparação eu quero arroz parboilizado, eu quero arroz polido, eu quero arroz integral. E qual é a característica daquele alimento? E vai ter maior exatidão, porque a gente vai partir daquelas quantidades que estão na ficha técnica. Depois vocês vão ver, quando a gente vê gestão de estoque, que uma das coisas mais complicadas é que o nutricionista faz o pedido de compras para o estoque faz a expedição, mas quando os cozinheiros começam a fazer, os auxiliares e tal, aí eles dizem, eu vou precisar de mais não sei o quê, eu vou precisar de mais trigo, aí vai lá no estoque e diz, olha, eu quero mais 2 quilos de trigo, quero mais 2 quilos de arroz, de açúcar. Então, essa ficha não está boa. Ou então, o cozinheiro não está gostando da forma como está essa preparação. E aí já vai haver um descontrole aqui, né, no nosso pedido de compras, especialmente quantitativo, porque aquilo foi planejado para o que está na ficha, não para o que ele quer pedir mais. Né? E às vezes é pura mania mesmo de modificar, vou modificar a receita. Então, isso tem que ser feito antes. Essa receita tem que ser discutida com os cozinheiros, se eles têm uma outra forma. Não sei se vocês já viram isso, né? Vocês não devem ter visto, não têm experiência, mas tinha uma preparação que, quando eu era nutricionista de produção, que se chamava gulas, que até hoje todo cardápio tem essa tal dessa preparação, que esse nome é húngaro, e um dia eu conversei com os húngaros, eles falaram que não tem nada a ver com gulas que eles fazem lá, mas a gente inventou aqui uma preparação, que é a carne cozida, ela é bem mais temperada, ela é um pouco picante, né, e é cortada em cubos. Só que, se você for olhar, né, essa preparação, em cada restaurante, ela é feita de uma forma diferente. Né? Mas, no próprio restaurante, ela tem que ser feita sempre daquela forma, né? Porque o cozinheiro diz, mas o goulash que eu faço leva cenoura ralada e cozida e não sei o quê, mas o goulash que eu faço leva pimentão vermelho, amarelo, então a gente tem que entrar num consenso, mas isso antes, não depois que a gente já fez a lista de compras, porque a gente não vai ter aquilo que passa na cabeça do cozinheiro, né? Otimização do espaço de armazenamento, né? Porque a gente vai ter o nosso espaço de armazenamento relacionado àquilo que a gente vai precisar para fazer os cardápios, não coisas extras que a gente tem que ter sempre dentro da unidade, né? Conhecimento do rendimento da preparação e seu porcionamento, isso vai fazer com que haja uma redução das sobras, né? Porque se a gente sabe que aquela preparação rende tanto uma porção X,
é aquela porção que tem que ser sempre daquela forma para a gente multiplicar, porque não pode cada vez essa preparação ser diferente, ser uma quantidade diferente, ser uma porção diferente, se a gente colocou a mesma quantidade para fazer o cozimento, para fazer a preparação. E vai, por fim, né, eu sempre coloco isso, e isso é muito importante para a gente, como nutricionista de produção, é que a ficha técnica, ela é um instrumento que vai conferir cientificidade às atividades do nutricionista, né? Por que isso? Né? Porque nela, a partir dela, a gente pode calcular várias coisas e fazer várias avaliações sobre aquele cardápio, né? E a nossa proposta aqui é incluir também, eu acho que está meio que comendo um pedaço aqui, não sei se está aparecendo para vocês, incluir a questão ambiental nessa ficha, tá? Que é uma proposta mais atualizada, né? Se vocês forem ver em livros e artigos, isso não consta mais na ficha técnica, mas vocês, como nutricionistas mais atuais, têm que estar antenados com essa questão ambiental. Então, a gente já faz uma proposta de inclusão dessa questão ambiental na ficha técnica. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vocês não têm que seguir esse exemplo, tá? Porque no projeto vocês vão elaborar uma ficha, né? Pode seguir, vocês podem se inspirar em alguma, mas diante de tudo que a gente falou aqui, vocês podem acrescentar coisas, né, nessa ficha que vão retratar melhor aquela unidade de vocês. Por que eu estou falando isso, né? Então, essa ficha aqui, que é de um livro, né, ela é da Abreu Spinelli, Abreu Colaboradores, ela escreve que a ficha técnica ou receituário padrão, coloca o modelo, com o nome da preparação, categoria, interessante, né? Porque aqui você vai colocar qual é a preparação que a gente vai fazer, né? Salada de, sei lá, uma guarnição, né? Purê de batata. Purê de batata, a que categoria purê de batata corresponde, né? A categoria de guarnições. Então, o purê de batata que eu estou tratando aqui diz respeito a uma guarnição. Então, aqui, eu já estou fazendo aquela separação que eu falei para vocês, que eu estou separando por categoria as minhas fichas, né? Então, tudo que é guarnição vai estar escrito o nome da preparação e dito que é guarnição, eu posso colocar no arquivo das guarnições. Aqui, foi calculado o valor calórico total dessa preparação. Valor calórico total. E, para calcular o valor calórico total, vocês têm que calcular a quantidade de proteína, carboidrato e lipídio, né? Porque a gente... vocês todas sabem fazer isso, né? Vocês já aprenderam em outras disciplinas, né? Fazer o cálculo do valor energético total de um cardápio, de uma preparação. Sim ou não, gente? Sim ou não? Já sei. Isso, então tá. Então, aqui foi colocado os ingredientes dessa purê de batata. Quais são os ingredientes? Então, batata inglesa, né? Ou, vai ser batata inglesa? Asterix, tem que dizer qual é a batata, né? Então, normalmente se faz com a batata inglesa, porque a batata inglesa, ela tem, ou outras batatas, né? Podia ser um purê de batata doce, um purê de batata baroa, né? Mas eu estou falando da batata inglesa aqui. Então, aqui a gente já iria colocar batata inglesa, o que mais leva no purê? Leite, né? Manteiga, sal. Basicamente, é isso que é um purê de batata. Então, a gente já iria colocar aqui os ingredientes, né? O per capita, por que a gente coloca o per capita? Hein, gente? Qual é a diferença entre per capita e peso bruto, por exemplo? O peso bruto seria o peso do alimento antes dele passar por pré-preparo, né? E o per capita já seria a porção utilizada para fazer a preparação em si. O per capita, a gente sempre coloca assim, vocês alunos sempre trazem isso para mim, professora, per capita é cru e limpo, né? Cru e limpo. Por quê? Per capita é aquela quantidade
que realmente vai ser utilizada na preparação. Mas nada impede, depois eu vou mostrar a do RU, não é assim a ficha. Nós temos desde o peso bruto, nós temos os fatores de correção, depois o peso líquido. Por que isso é legal? Porque quando a gente vai fazer revisão, eu comprei a batata do fornecedor tal, ela tem a casquinha mais fina, ou até pela época mesmo, né? Uma época, a batata está mais com a casca mais grossa, outra com a casca mais fina, a gente vai ter maior ou menor perda, né? Então, se a gente fechar os olhos e dizer que sempre a batata vai ter aquela mesma perda, então a própria ficha técnica já está me mostrando esses outros parâmetros, tá? Mas aqui já está o per capita, então isso já foi observado anteriormente, né? Nessa ficha aqui, nesse modelo. Então, coloca-se o per capita, a quantidade que está colocada aqui para o almoço, e está escrito para o almoço, mas você pode colocar que são grandes refeições, pequenas refeições, porque pode ser para o almoço e para o jantar, né? Aqui ela separa almoço e jantar, porque o almoço e o jantar são a mesma preparação, né? Mas, se a gente quisesse, colocava só para uma grande refeição, porque a grande refeição, tanto faz ser o almoço quanto o jantar. Então, eu posso depois multiplicar pelo número de comensais do almoço, número de comensais do jantar, isso é apenas uma forma de apresentação, a gente não precisa seguir exatamente isso. E aqui ela coloca a quantidade da ceia. Na verdade, isso aqui nem é uma ficha técnica mesmo, né? É mais um receituário, porque eles vão dizer assim, eu preciso de usar uma quantidade X para o almoço, uma quantidade X para o jantar, né? Mas aqui eu já tenho o modo de preparo, né? Eu digo qual é o porcionamento dessa preparação. Então, a partir de tudo que a gente utilizou aqui de total, eu tenho que ter o porcionamento. Então, purê de batata, 100 gramas, vamos dizer que deu 100 gramas para o porcionamento. Eu vou colocar aqui qual é o custo, né? Eu posso ter o custo total da preparação ou o custo por porção, né? Então, eu coloco aqui o custo, né? E a facilidade de preparo. Então, é uma preparação fácil, difícil. Por que é legal esse dado? Porque se eu tenho todas as minhas fichas organizadas, e na hora de eu fazer o meu cardápio, eu posso fazer essa combinação de não colocar no mesmo cardápio, né, do mesmo dia, só preparação complicada, difícil. Né? Por quê? Porque vão usar o mesmo equipamento, vão usar forno, vão usar a fritadeira, vamos usar o forno combinado, e ali a gente só tem um forno. Então, quando a gente coloca a facilidade de preparo, se ela é fácil, se ela é mediana, moderada, ou se ela é difícil, também vai nos ajudar na hora da gente compor esse cardápio em relação aos nossos recursos, tanto materiais, né, quanto de pessoal. Aqui, ela ainda coloca isso, pode ainda acrescentar no receituário padrão, necessidade de antecedência de pré-preparo. Então, é uma preparação que precisa de pré-preparo, de antecedência. Vamos dizer, lembra que eu coloquei lá da panqueca, falei da panqueca para vocês? Então, se fosse uma panqueca, ela precisa sim, eu já preciso deixar os discos prontos, né? Então, isso é um dado importante também. Quais são os equipamentos e utensílios necessários? E uma foto da preparação, porque essa foto ela vai proporcionar uma padronização visual. Então, quando eles acabarem, eles vão dizer, olha só, e até a consistência. Então, um purê, não sei se vocês têm essa noção de diferença, mas um purê, ele tem uma consistência mais dura do que uma musseline. Então, quando vocês olham assim, musseline de batata, ela é mais líquida do que o purê de batata. Então, se a gente coloca dados de consistência, como tem que ficar, e a foto, isso vai ajudar até na finalização desse prato, porque ele olha assim, o prato é assim, mas eu tenho que finalizar com um cheiro verde em cima, com uma salsinha em cima, né, porque está aqui dizendo que vai usar a forma como vai apresentar esse prato. Aqui eu coloquei uma outra, né, que é
de outro livro aqui, só de fichas técnicas de preparo, e eu coloquei lá para vocês, no Classroom, várias fichas aqui para vocês terem uma ideia de como fazer. Tem várias dessas aqui. Então, aqui essa salada de abóbora, cebola e salsa. Vê que essa ficha, ela já é uma ficha um pouco mais completa do que a anterior. O que ela tem? Per capita dos alimentos e gêneros utilizados, né? Peso líquido, né? O peso após já tirar toda a casca e tal, né? Em gramas ou ml, né? O tempo de preparação, então, o tempo de cocção disso é de 20 minutos, é ótimo também essa informação. Por que essa informação é importante? Porque se eu vou usar o mesmo equipamento para 2 preparações, eu já sei que em 20 minutos essa preparação fica pronta, né? Então, eu posso rodiziar os equipamentos, né? Se eu tenho só um caldeirão para guarnição, por exemplo, eu posso fazer aquela guarnição abóbora, por exemplo, purê de abóbora, porque eu estou falando em grandes quantidades, né, gente? O R1, isso é feito dentro de um caldeirão de 500 litros, né? Então, se eu vou rodiziar esse caldeirão, então a gente já sabe que aquilo fica pronto em 20 minutos, eu posso fazer outra preparação ali em seguida. Aqui coloca a técnica de preparo, então descascar, cozinhar, vem a técnica de preparo. Se tiver fator de hidratação ou fator de cocção ou preparação, né? Então, por exemplo, se fosse um arroz, ele ia ter fator de hidratação, né? Se for uma carne assada ou outra que vai reduzir de tamanho e tal, ele vai ter o fator de cocção, né? Então, isso a gente vai trabalhar um pouco melhor no próximo módulo, no outro módulo depois de materiais. Mas é importante esses dados. Aqui ela coloca a análise da preparação crua, né? Toda análise nutricional a gente tem que fazer com os ingredientes crus, ou todos cozidos. Então, como as nossas tabelas de composição, nós temos bastante tabela relacionada ao alimento cru, então é melhor a gente analisar sempre tudo cru, tá? Não vou colocar uma coisa... eu peguei a abóbora cozida lá para fazer análise de VET, de valor energético, mas aí, junto da abóbora cozida, a gente tem a cebola, que eu analisei crua, a salsa é crua, então, a gente tem que padronizar isso para analisar sempre tudo cru. Então, aqui, vê que ela colocou tanto os quilocalorias referentes aqui, ela está calculando para uma pessoa, né? Então, aqui foi 80 gramas de abóbora. Então, tudo isso aqui está para uma pessoa. Então, a gente tem o valor energético, o valor de glicídios, proteína, tanto animal e vegetal. Por que a gente calcula isso? Quem lembra quando vocês estudaram o PAT? Estudaram PAT lá, que vocês viram que nas recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador, a refeição ela tem que ter de 6, mínimo de 6 e máximo de 10 NDPcal, né? Que é caloria de proteína líquida. Então, aqui ela já separa isso, as proteínas que já vai nos ajudar até a fazer esse cálculo de NDPcal, né? Porque a gente tem fatores para multiplicar pelas gramas de proteína vegetal, de proteína animal, né? Vocês viram isso no PAT? Questionaram um pouco sobre isso, sobre as recomendações nutricionais para o trabalhador? E digam aí. Gente, eu estou falando sozinha? Eu não ouvi a pergunta, mas eu acho direito. Mas eu acho que as recomendações são um pouco maiores, né? Dependendo do tipo de trabalho. Não, isso aí é recomendação calórica. Vai de 600 a 800, podendo acrescentar 20%, dependendo da necessidade. Mas eu estou falando dessas calorias de proteína líquida. Por que aqui ela já separa proteína animal e vegetal? Né, que isso aqui está relacionado ao NDPcal. Vocês nunca calcularam isso? NDPcal? Já sim, tem a ver com a quantidade de vitamina C, né? Proteína animal. Eu
Eu não me lembro disso. A gente viu o normal 2. Ah, tá. Porque o NDPCAL é bem polêmico, sabe? Então, tem professoras, inclusive no Instituto de Nutrição, eu acho que as professoras de Normal 1, elas dizem assim, elas até acho que abordam o que é, até porque no PAD está ainda lá isso, né? Mas a gente faz uma multiplicação aqui da quantidade de proteína, só de proteína, né? Se for vegetal, 0,5, se for animal, 0,9, se eu não me engano. E aí a gente vai ter a caloria de proteína líquida. O que seria isso? Que são segundo a teoria, e que muitos pesquisadores, uns concordam, outros não com isso, mas seria aquela proteína realmente utilizável, sabe, pelo organismo. Isso que quer dizer o NDPCAL. Então, por que o PAT colocou isso, gente? O PAT colocou 6 de NDPCAL até 10. Porque quando ele foi feito, esse programa, vocês devem ter visto isso lá em Asa 1, ele foi feito com base naquela situação que estava o Brasil na década de 70, ele é de 73, 74, esse programa, né? Só que essas recomendações, elas são de 2006, tá? Mas, assim, na época que o PAT foi feito, o problema maior do Brasil era a questão da desnutrição, sabe? Então, tanto que a caloria foi 1.500, era 1.500, a gente tinha que dar 1.500 de caloria para uma refeição, né? E hoje vocês já viram que foi reduzida, foi para 600 a 800, que é mais coerente com o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive uma transição nutricional, que a gente fala, né? Que saiu daquela que as pessoas estavam mais desnutridas, e hoje a gente tem doenças crônicas não transmissíveis. Tem obesidade, tem triglicerídeo alto, tem, né? Então, síndrome metabólica. Então, por que nessa época tinha esse tal desse NDPCAL? Para que a gente conseguisse dar um aporte proteico adequado para esses trabalhadores. Né? Então, quanto maior o NDPCAL, maior a quantidade de proteína líquida, né? Ou seja, aquela proteína que vai ser realmente utilizada pelo organismo. Então, hoje, a gente não tem esse problema quase. Primeiro, porque nós temos uma alimentação hiperproteica, né? Vocês já viram, devem ter visto, vão ver isso nas nossas POF, vem mostrando, pesquisa de orçamento familiar, que nós brasileiros e quase o mundo todo, né? Tirando alguns países que já têm outro tipo de alimentação, mas, por exemplo, os Estados Unidos, a gente consome muito proteína, né? E o pior, proteína de origem animal, que é pior, né? Nós temos uma quantidade muito grande. Então, se você for fazer uma análise, todos os artigos que a gente vê, analisando cardápio para trabalhador, a gente vê que não há nenhum problema de atingir o NDPCAL, muito pelo contrário. A gente vê os nossos cardápios com 12%, 15%, 18% acima do recomendado. Por quê? Porque o nosso hábito alimentar do brasileiro é um hábito alimentar de... Ah, tá, tem gente fazendo normal 2 agora, né? Mas eu acho que normal 1 falava em NDPCAL, mas eu sei que tem uma professora que ela diz assim, nossa, isso é totalmente desnecessário, isso não é científico, que ela não concorda, sabe? Mas como ainda tem isso no PAD, e eu só estou explicando para vocês o porquê que tem, nunca tiraram, não sei por quê, porque a gente não tem problema nenhum de atingir a meta proteica, muito pelo contrário, a gente tem que reduzir um pouco hoje, até pela questão da sustentabilidade, as nossas porções de carne bovina, especificamente, ou carne em geral, né? Então, eu só estou colocando isso para vocês porque nessa ficha ela já deu essa atenção para dividir proteína de origem animal e vegetal. Lipídio, colocou cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio, é até bem grande isso. Talvez, eu falei para vocês que não é necessário vocês colocarem todos esses nutrientes na ficha técnica. Ele tem muito relação com os comensais que vocês estão fazendo. Por exemplo, se for criança, é importante, sim, colocar cálcio e fósforo. Se for trabalhador, e que tenha trabalhador também do sexo feminino.
É importante colocar ferro, né? Porque a gente tem uma perda de ferro muito grande, especialmente as mulheres que ainda estão menstruando, né? Então, tem uma perda de ferro. Então, vitamina A. Então, tem alguns nutrientes que eles vão nos ajudar bem para determinado tipo de população, não é preciso colocar todas, mas vitamina C e ferro é importante, porque um vai ajudar o outro na absorção do ferro não M, né? A C ajuda na absorção do ferro não M. Então, colesterol, né? Fibras é importantíssimo, né? Fibra é muito importante. Então, vocês têm que pensar quais são os nutrientes que são mais importantes para aquele tipo de população que vocês estão planejando e colocar, para não ficar uma ficha muito extensa para vocês fazerem, né? E aqui é o valor nutritivo já compilado, né? Porque aqui ele coloca para cada ingrediente, aqui dizendo o resultado, né? Então, a porção teve o resultado de 97 quilocalorias, né? O que é importante também a gente ver é o percentual de proteína, glicídio e lipídio. Isso é importante, porque às vezes no contrato está dizendo lá, então, 65% tem que vir de carboidrato, né? O VET tem que vir de carboidrato, 15% de proteína, diminui o lipídio, geralmente o lipídio fica 55, 15 e 25 de lipídio, porque a gente tem que dar menos lipídio, especialmente se for lipídio gordura saturada, que lá no pátio diz que só pode ser 10%. Isso aqui, gente, quando eu comecei a trabalhar, não existia possibilidade da gente fazer um cardápio sem fazer toda essa análise. Depois, com o tempo, as pessoas foram abandonando a ficha técnica de preparação, acreditando lá em tudo que o cozinheiro ia falando, colocando, e hoje a gente está fazendo um movimento contrário, de resgate da ficha técnica. Por quê? Porque ela primeiro, isso aqui é uma atividade do nutricionista, né? Ele pode até delegar isso, né? Um estagiário pode fazer, auxiliar, o técnico em nutrição pode fazer isso, mas a análise, né, de mostrar se está adequado ou não, isso é a de competência do nutricionista. Por isso que eu falo para vocês que confere cientificidade à produção de refeições, porque só nós podemos ver isso, né? Se está adequado ou não está, qual é o alimento, qual é o nutriente que compete com o outro. Por exemplo, se você, não adianta você dar determinada numa preparação que é rica em determinado nutriente que vai bloquear o outro, né? Então, zinco e ferro. Então, isso só a gente sabe. O cozinheiro não está se importando com isso. Os outros também não. Mas nós não. A gente tem que também se preocupar com isso, porque nós somos profissionais da saúde. Aqui eu coloquei outras fichas para vocês verem, né? Quibe de forno, só exemplos desse mesmo livro. Esse livro é de uma professora da Unirio, que ela pegou todas as aulas de TD e compilou nesse livro. Então, isso aqui é como os alunos de técnica dietética fazem a análise lá das preparações que fazem no laboratório. Um livro muito, muito bom. Então, aqui é só exemplo para vocês. E aí, mas a gente já vê que nas fichas técnicas, a gente ainda não vê essa questão ambiental, do impacto ambiental daquele cardápio, né? Então, nós temos várias formas de ver o impacto ambiental de um cardápio, mas aqui eu estou propondo para vocês a gente incluir nessa ficha técnica 2 dados, né? Então, vocês vão colocar um espaço nessa ficha técnica de vocês, e vai ter um espaço para vocês terem esse tipo de dado que eu estou colocando aqui, que é a pegada hídrica e pegada de carbono de algumas preparações. Alguém já teve alguma experiência de fazer o cálculo da pegada hídrica ou pegada de carbono? Vocês sabem do que se trata isso? Eu sei do que se trata, mas eu nunca cheguei a fazer cálculo, não. Tá, a Renata que falou, Renata Romanelli, né? Isso. Então, a pegada hídrica, alguém quer falar? Pode falar.
Eu acho que a pegada hídrica seria o quanto de água é utilizado para a produção desse alimento, né? Desde o momento em que, por exemplo, se é um alimento vegetal, ele é plantado, até o momento que ele chega à mesa e é descartado. E a pegada de carbono seria o quanto de gases de emissão de gases de efeito estufa são emitidos nessa produção. E aí tem vários gases, e aí a quantidade de gases são transformados em equivalentes de carbono, por isso pegada de carbono. Nossa, isso mesmo. Você faz algum trabalho assim com isso? Sim, eu faço iniciação científica, e aí a gente avalia o impacto ambiental da dieta de atletas. Com a Paola, né? Com a Paola. Joia, isso mesmo. Isso mesmo, é porque eu já fui banca de uma aluna dela que trabalha com atleta. Muito show. Então, é isso mesmo que a Renata falou. A pegada hídrica, né? Que já se fala pegada, vocês vão ver lá quando a gente der sustentabilidade na produção de refeições, mas esse nome pegada, ele vem dos vestígios que o humano vem deixando, né, ao longo da produção de alguma coisa, ao longo do preparo de alguma coisa. Por isso que chama pegada. Então, pegada hídrica está relacionada à água e pegada de carbono está relacionada ao carbono equivalente, como a Renata falou, porque quando a gente faz uma produção de um alimento, nós temos uma quantidade de água que é necessária para fazer toda aquela produção. Vocês vão ver com mais detalhes lá em sustentabilidade. Mas é desde a produção, que a gente chama de água indireta. Quando a gente está tratando da produção de refeições, nós temos o consumo direto de água e o consumo indireto. Esse consumo indireto é a pegada hídrica, que é como a Renata falou, é a quantidade de água necessária para a produção daquele alimento. Aí, que produção? Não é só a produção daquele alimento de respeito a tudo que vai passar, que aquele alimento vai passar, desde o seu plantio até a distribuição para a gente que vai fazer a nossa transformação. Né? Então, de respeito, plantou, colheu, armazenou, transportou e distribuiu. Então, tudo que foi gasto ali de água e todas as emissões que foram dissipadas para o meio ambiente são contabilizadas, tá? Então, nesse momento, vocês não vão conseguir calcular, talvez, se vocês não tiverem essa experiência do cálculo. Mas vocês já vão colocar na ficha um espaço específico para coletar essa informação. Então, aqui são fichas que foram calculadas pelas nossas monitoras. Elas colocaram assim, elas pegaram... tem até aquela preparação que eu falei para vocês, o tal do goulash de carne. Foi coincidência isso, que eu nem lembrava que estava essa ficha aqui. Então, para esse goulash de carne, está colocada aqui a quantidade, né? 15, só que aqui, essa ficha, ela foi calculada para 100 pessoas, tá? É isso também que a gente tem que pontuar para vocês aqui. Ou aquela ficha, ela está individual, per capita para uma pessoa, ou para 100, normalmente as grandes empresas trabalham com ficha para 100 pessoas, não para uma pessoa, tá? Então, para 100 pessoas, eu preciso de 15 quilos de patinho, 500 gramas de farinha de trigo, 3 quilos de cebola, porque aqui eu tenho a quantidade, eu tenho a unidade, e aqui eu tenho o cálculo da pegada, aqui, footprint hora, que é pegada hídrica, e aqui é pegada de carbono, tá? Então, a gente faz baseado numa tabela, como a gente faz para carboidrato, proteína e lipídio, e depois multiplica para poder a gente trabalhar, ter o nosso valor energético total, a gente também utiliza uma tabela para fazer essa busca e ver quanto de pegada de hídrica tem para o patinho. O patinho ele é uma carne bovina, né? Então, se a gente usa 15 quilos, elas viram que a gente, só para a produção daquela carne, foi necessário 280 mil litros de água. Né? Por quê, gente? Já falamos anteriormente, né? Que para produzir 1 quilo de carne, vai em torno de 15 mil a 18 mil litros de água. Então, a gente olha lá na tabela,
que já está lá para vocês, isso, né? Que chama de pegada hídrica, se eu não me engano, pegada hídrica de carbono de alimentos e preparações, né? Escrito por uma pesquisadora da USP, que se chama Garzilo. Então, nós temos esse documento lá, que vai estar essas tabelas, já vão estar essas tabelas. Se você entrar no documento, já tem até em Excel. Você pode já usar o Excel para colocar e ser rapidinho para você calcular, tá? Para você não ficar calculando, um por um na mão, com máquina de calcular, eles já disponibilizaram um arquivo em Excel, mas tem que entrar no documento para baixar o Excel. Então, aqui, o que isso vai nos dizer, né? Então, aqui elas calcularam a pegada total da preparação e a pegada per capita, né? Então, só nessa preparação de goulash, uma pessoa, né, quando a gente dividir isso aqui por 100, que elas dividiram, porque essa ficha técnica dá para 100 pessoas, foi observado que, para uma pessoa, a pegada é de 2.894 litros, só para essa porção de goulash que a gente vai servir para essa pessoa, né? Então, o que isso vai nos ajudar na nossa ficha técnica? Fazer com que esses nossos cardápios tenham um menor impacto ambiental. Aí você vai me perguntar, professora, mas qual eu sei que as calorias têm que ser 1.000 quilocalorias, por exemplo, para o almoço. Mas qual quanto de pegada hídrica a gente precisa atingir, né? Qual é a referência? Isso não tem, né, gente? Por quê? Alguns autores têm colocado assim que hoje, cada vez mais, a gente tem que trabalhar em reduzir as nossas pegadas, né? Então, como a gente pode fazer essa redução? Se eu sei que esse prato goulash, ele tem só para uma pessoa, né? Para um comensal já vai gastar 2.894 litros de água, né? Para essa preparação, então, eu tenho que observar que, se eu começar o meu planejamento pelo prato principal, eu vou ver uma guarnição que combine, que tenha menor pegada hídrica. Não vou colocar uma pegada enorme para isso, né, para combinar com esse prato, e as saladas e tal. Então, e a gente avalia. Então, olha, esse cardápio, no total, me deu uma pegada hídrica de X. E vocês vão fazer uma avaliação desse cardápio de vocês. Vão olhar, tá, então, quando eu dei frango, por que isso é importante? Que, às vezes, a gente coloca... elas mesmas viram isso aqui. Eu acho que só tem carne assada, o peixe. Então, o peixe, né, embora a gente veja aqui que ela tem uma pegada hídrica menor, né? Mas dependendo do que você coloca, aqui ele trouxe um peixe ao molho remoulade, né? O remoulade, sei lá, se for francês é remoulade mesmo, remoulade. Olha os ingredientes que levam nesse peixe. Tem um tal do molho de maionese, molho de não sei o quê. Então, dependendo de como a gente compõe essa preparação, esse peixe, dependendo da forma que ele fosse apresentado, ele ia ter uma pegada bem menor do que isso, né? Apesar de que ele tem uma pegada baixa, hídrica, mas ele tem até uma pegada alta de carbono, sabe? Então, a gente tem que observar isso quando a nossa proposta de incluir essa questão ambiental na ficha técnica é para nos nortear, né, na hora da gente compor o cardápio, de ter um menor impacto ambiental com aquela proposta de preparações, né? A mesma coisa aqui, ó, o porco, ele tem uma pegada menor do que a da carne, mas dependendo do como ele é feito, né, o que ele é usado, ele às vezes se equipara. Então, até isso a gente tem que prestar atenção, né? Porque todo mundo diz que a carne bovina é o vilão da história. Porque ele tem uma pegada bem maior. Quando a gente fala assim de água, né, água necessária para a produção, né, daquele alimento, por exemplo, quando a gente fala da carne, essa pegada hídrica ela está relacionada a que tipo de água? O que vocês acham?
hein? Acho que seria a água utilizada para a plantação dos alimentos dos animais. Teria a da limpeza também dos locais onde eles vivem e da produção da própria carne também, né? Isso mesmo. Então, quando a gente fala a água necessária para a produção da carne, ela tá relacionada desde o alimento que ele consumiu. Normalmente, os bovinos, eles comem ração, né? Eles comem milho, eles comem ração feita de soja. Então, aí está incluída a plantação de soja, a plantação do milho que eles comeram, a água que eles beberam, né? Que eles bebem uma quantidade de água muito grande mesmo, durante a sua vida, até o abate, né? E tudo isso que a Renata falou, a limpeza, quando há o abate, necessita de água, né? Então, tudo isso está contabilizado quando a gente está falando do alimento, a carne bovina. Por isso que é tão alto assim, porque olha, todo o processo que se passa, né, é diferente de um vegetal, que ele é plantado, necessita de água, né, porque a água da chuva, a água dos rios, se a gente precisa fazer uma irrigação, fazer alguma... Então, e depois a gente colhe, armazena, transporta e vai embora. Então, por isso que os vegetais, eles têm uma pegada menor, porque o processo para a produção, até a hora da gente consumir, né, ele tem um processo mais enxuto do que, por exemplo, das carnes, que tem que criar esses animais, limpar, fazer tudo isso, tá? Então, aqui eu coloquei o resumo dessas pegadas das preparações, como é importante a gente ter. Por exemplo, se eu tenho a carne assada ao molho para 100 pessoas, eu coloquei aqui, né? Então, a quantidade de água, de pegada hídrica e a quantidade de pegada de carbono. Ó, se a gente... eu coloquei em ordem decrescente, tanto de pegada hídrica quanto pegada de carbono. Então, a gente vê que a carne bovina, ela é a que tem a maior, depois vem o frango, depois a carne de porco, né? Depois o peixe, depois preparações feitas com ovos, mas aqui a gente mostra que tem peixe, tem preparações com ovos que tem pegada maior do que a do peixe, né? Por quê? Porque os ingredientes que foram colocados nesses omeletes, omelete à camponesa, né? Então, como é importante a gente ter esse dado contabilizado na nossa ficha técnica, tá? Então, esse exercício, que é o outro tópico lá do projeto de vocês, eu coloquei aqui, propor um modelo de ficha técnica de preparação com informações relevantes. Quais são essas informações relevantes? Relevantes para aqueles comensais que vocês estão fazendo o projeto, né? E analisar as preparações da UAM que realizará o projeto. Então, lá, estou dizendo no nosso projeto quantos dias vocês têm que analisar. Se eu não me engano, são 3 dias, né? Se eu não me engano, tem que olhar lá. Referenciar as tabelas utilizadas para análise da composição nutricional e justificar a utilização de per capita e porções. Que é aquilo que eu acho que era a Clara que perguntou logo lá no início, né? Quais são os per capita? Vocês não vão tirar da cabeça de vocês, né? A gente tem que ver o per capita para um adulto, por isso que eu já coloquei lá para vocês várias listas de per capita, mostrando lá que para um adulto, o per capita de salada vai em torno de 80 a 100 gramas, o per capita de carne. Então, vocês vão utilizar um referencial nesse momento, né? Porque vocês não têm essa experiência. Agora, vocês podem utilizar o referencial, mas tem que dizer qual foi o referencial utilizado, tá? Tá claro isso para vocês, gente? Alguém já começou a fazer os cardápios? Ou começou a fazer aquela parte introdutória de caracterização da sua unidade de alimentação? Alguém já começou? Tem tão pouca gente hoje, tem só 27 alunos agora, já até saíram os outros. Ninguém começou a fazer isso, gente? Meu grupo já começou, a gente já caracterizou mais ou menos a UAM e começamos a fazer os cardápios.
Mas aí, como a gente está com as instituições de longa permanência, nós não achamos uma referência de porção em si, mas a gente está usando o guia e um documento também do Ministério da Saúde sobre alimentação de idosos. Isso mesmo. Mas eu acho que eu coloquei lá, tá? Eu coloquei no Classroom. Vocês têm que abrir os arquivos que são colocados lá, porque eu coloquei arquivos que ajudam vocês a fazer todos sair desses embates aí, né? E eu pedi para uma colega, a professora André Abdala, ela tem um livro de idosos, né? Sobre idosos. E aí tem um capítulo que eu pedi que é um capítulo que é de uma colega que é lá do CRN, e é professora também, que é a Celina Oliveira, e eu acho que foi sábado, eu pedi para ela ver se ela libera só esse capítulo para eu postar para vocês, né? Porque o livro, já que ela escreveu o capítulo, ela pode ter em arquivo, PDF e tal, para poder auxiliar também nessa questão de idosos. Mas, se vocês entrarem na internet, gente, eu faço isso direto, porque eu gosto de ficar vendo os cardápios, como é que são feitos e tal. Só colocar assim, cardápio de instituição de longa permanência para idosos. Vão vir isso. Ou contratos de prestação de serviço para ILPI, porque nós já fizemos um trabalho, quando eu estava no CRN, eu fiz um outro trabalho que foi Constituição de Longa Permanência, junto com o Ministério Público. E nós chegamos a fazer, inclusive, um documento, um manual, vou ver se eu tenho esse manual, um manual para atuação do Ministério Público quando ele ia lá fazer supervisão, fiscalização nas instituições de longa permanência. Por que isso? A gente não conseguiu publicar a parte nutricional, porque eles não têm nutricionista na equipe que faz essa fiscalização. Então, quem é que vai fazer essa fiscalização? É um enfermeiro, um assistente social, se eu não me engano, são enfermeiros e assistentes sociais. E aí eles veem toda essa questão, tanto da assistência, quanto do cuidado e da alimentação. E aí ele achou que eles não estavam habilitados para fazer, o Ministério Público achou que eles não estavam habilitados para ver essa questão mais específica da alimentação. E aí ele fez o contato com o CRN, na época eu era coordenadora da alimentação coletiva, e aí eu que fiz essa organização, né? Eu que liderei esse grupo. E eu me lembro que nós fizemos isso, dissemos quais são as questões que tem que ser observadas em relação à alimentação do idoso. Então, eu fiz reuniões com várias pessoas que são especialistas em idosos, e a gente fez um documento muito legal, que quando ele lançou só essa parte do cuidado e da enfermagem, porque ele falou que não dava para lançar coisa de nutrição, porque não tinha nutricionista. Aí eu falei, pois mas é uma boa oportunidade para ter nutricionista, né? Na equipe. Então, era isso que o Conselho estava tentando fazer, dar uma força para ter nutricionista nessa equipe, né? Porque eles olhavam assim, a geladeira, não sei o quê, mais específico mesmo, por exemplo, cardápio fixado na parede. Você via o cardápio, estava amarelado, era um cardápio antigo, que parece que era o mesmo sempre, sabe? Não tinha uma renovação daquele cardápio. Então, foi um trabalho interessante, e que, mesmo que vocês não tenham coisas específicas falando, se a gente pesquisar, vem muita coisa interessante, assim, cardápio de LPI, para vocês darem uma olhada, por exemplo, a gente observou na época que tinha um excesso no cardápio de gelatina, né? Então, toda sobremesa era gelatina. Porque eles não conseguem mastigar, e aí a gente dá gelatina. Nossa, gente, né? Gelatina não é um alimento saudável, para dar, ainda mais para idoso. E não tem uma outra forma de preparo das frutas que fica mais palatáveis para eles, que eles consigam mastigar aquela fruta, abrandar, se a gente abrandar as fibras, sabe? Então,
Se fosse um trabalho com nutricionista, né? Deixa eu ver. O que eles falam? Esses arquivos estão no módulo de planejamento de cardápio. Sim, vocês têm que olhar, cada módulo vão ter lá as referências que vocês têm que abrir e ler, para ver se interessa. Às vezes você vai dizer, mas isso aqui não é do meu grupo. Mas se você abrir, você vai ver que tem lá per capita, tem coisas que vão interessar vocês. Oi, gente, bom dia, professora. Bom dia, Júlia. Eu acho, tá falando do ILPI, né? Eu compartilhei até com as meninas um documento do Ministério da Saúde mesmo, falando sobre as recomendações para alimentação de idosos. E aí, o que eu sugeri o que eu e a Giovana a gente falou é assim, ir adaptando, ler as referências, mas ir priorizando, pontuando. Vocês não precisam, é porque não vai existir uma planilha prontinha assim, ó, é isso. Vai ter que ser uma coisa construída, mas eu acho que aquele documento que eu mandei para vocês tinha bastante coisa, já dá para trabalhar bastante. Júlia, põe lá no Classroom. Ponho. Né? Porque isso é importante até para os próximos grupos e tal, que já vai estar lá, em vez da gente... mas é isso que a Júlia falou, é muito importante, tá? Isso que eu falei para vocês. Pesquise assim, cardápio e LPI, vai vir coisas, vão vir contratos, vão vir coisas que... por isso que é importante vocês verem aquele vídeo do termo de referência relacionado ao planejamento de cardápio. Eu acho que eu botei no mural. Júlia, talvez você tenha que colocar no mural, porque o nosso módulo 1, ele já excedeu a quantidade de coisas que podem ser... anexadas, a não ser que tire alguma coisa, acho que só podem 20 anexos. Eu não sei por quê. Eu não sabia desse limite também não, mas não tem problema, eu posto no mural mesmo. Põe no mural, porque aí quem tiver interesse vai lá, pega, né? Porque eu tentei colocar o vídeo lá, aí me avisou isso. Eu me lembro que esse mês passado também aconteceu isso. E aí eu tive que colocar agora no mural. Então, dei uma olhada, por quê? Porque isso, a gente tem que pegar uma referência, mas a gente não precisa copiar aquilo. Por quê? A sua unidade, você pode planejar do jeito que você quiser. Né? É isso que é a proposta aqui para vocês. Né? Não ficar, eu já tenho um cardápio pronto, eu vou copiar. Mas você vai copiar esse cardápio que é cheio de gelatina, doce de não sei o quê? Não, porque nós estamos pensando aqui num cardápio saudável e sustentável. Né? Então, vocês têm que já ir nessa temática aqui, nessa vibe aqui de produção de cardápio, de planejamento de cardápio, tá? Tem mais alguma dúvida, gente? Acho que do per capita já foi dito, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Professora, no caso, então, a gente tem que fazer já o cálculo nesse primeiro módulo da pegada hídrica e de carbono, ou pode deixar simplesmente o espaço para fazer no módulo mais para frente? Isso. Nesse momento, não precisa fazer o cálculo da pegada hídrica e do carbono, tá? Mas a ficha que vocês vão apresentar com os outros cálculos já tem que ter um espaço destinado à pegada hídrica e à pegada de carbono, dizendo assim, impacto ambiental do cardápio, porque a pegada hídrica e a pegada de carbono são um dos indicadores de impacto ambiental, né? E para nós são os que mais fáceis de serem colocados ali na ficha, né? Porque tem outros indicadores, mas que a gente pode analisar depois de olhar a ficha, né? Porque a ficha, depois que a gente for de verdade para a cozinha, quando vocês fazem em TD, por exemplo, né? Depois que vocês vão fazer uma análise depois de tudo aquilo. Será que aquela quantidade está boa, não está boa? Então, vocês já vão partir mais ou menos de uma ficha técnica que deu certo, né? Porque a gente não vai conseguir fazer as preparações de vocês para poder ver, se alguém quiser, né, pegar uma das preparações e fazer em casa, ótimo, porque vai dizer, eu fiz o teste de tal preparação e vi que essa receita não está muito boa assim, né? Porque a gente tem que partir também de uma receita,
tudo em alimentação coletiva, a gente parte de uma referência, né? Eu não invento da minha cabeça. Por exemplo, uma vez eu tinha, inclusive tem nutricionista já especialista nessas questões, tá, gente? Na questão de compras, na questão de planejamento de cardápio, porque ela vive aquilo. Então, e tem que estar bem relacionado, né? O planejamento de cardápio, ele que vai subsidiar as compras, o pedido, o tipo de fornecedor, tudo isso. Então, quando tinha uma empresa lá no RU, que tem uma nutricionista, e sempre eu quero trazê-la para fazer uma palestra, só que esse período não temos tempo mesmo, né? Não temos tempo de dia. Mas ela ficou tão especializada nessa questão das compras, sabe, que é impressionante o trabalho dessa nutricionista. Ela, quando ela conta para as alunas, dizendo como é que ela sabe que ela negocia com aqueles fornecedores, a forma, ela descobriu que tem empresas, a mesma empresa, que tem vários tipos de alimentos, um alimento de primeira linha, um de segunda linha, mas é a mesma empresa. Então, ela vai esmiuçando isso, visita muitos armazéns, visita muitos supermercados para ver que novos alimentos, que novas marcas estão tendo no mercado. Ela vê a marca e ela liga direto para o produtor, para o fornecedor daquela marca, para ver se recebe amostra para poder fazer teste, ver se... Por quê? Porque a gente busca otimizar cada vez mais essa nossa produção para ter menor desperdício, para ter melhor rendimento. Então, se aquele arroz que está lá no mercado, e às vezes ela diz, mas é um nome que a gente não vê, a gente só conhece Tio João, não sei o quê, não sei o quê. Mas ela pega uma lá, que às vezes é da mesma marca do Tio João, ele só põe marcas concorrentes, que é uma jogada de marketing daquela empresa. Aí ela vê que está mais barato, compra daquela marca. Então, isso tudo, sabe, já tem especialidade mesmo dentro das atividades de produção de refeições, né? Então, aqui o objetivo é que vocês tenham essa experiência de fazer, botar a mão na massa mesmo, para vocês terem menos dificuldade quando estiverem formadas. Ter um ponto de partida. Eu sei o ponto de partida, eu pego as referências, eu pego até o trabalho que vocês produzem, as A2 mesmo, ajuda muito vocês depois, tá? Então, essa a nossa finalidade aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, não quiserem falar mais nada sobre o planejamento de vocês, porque aqui a gente acaba esse módulo de planejamento de cardápio, mas vocês têm 2 vídeos lá para verem, para complementar isso, né? Que é o termo de referência e termo de referência para planejamento, né? E eu coloquei mais um lá, que eu não me lembro. Eu acho que é planejamento de cardápio sem estresse. Tá. Esse já estava lá. Esse já estava lá, era para vocês verem mesmo, porque é o resumão de tudo que a gente falou aqui, né? Mas eu acho que o último que eu coloquei no mural foi esse do TR. Só mostrando para vocês que essa primeira parte que vocês fazem de caracterização dessa unidade, ela tem tudo a ver com o termo de referência, porque dentro do contrato, quando a gente faz o contrato com uma outra empresa que vai fornecer esse serviço para a gente, nós temos que dizer o que a gente quer, como a gente quer que seja feito, por quem, isso tudo está no termo de referência. Só que esse primeiro vídeo, eu coloquei só relacionado ao planejamento de cardápio, tá? Então, quando a gente avançar mais, eu faço outro, como a gente abordar o termo de referência para compras, para custos, tá? Para vocês, depois, vocês vão ter a ideia total de um serviço de alimentação. Quando vocês forem fazer um contrato, vocês vão ter ideia de como vocês têm que apresentar esse documento, né? Quando a gente diz, eu não sei o per capita, tem que estar lá, né? Tem que estar tudo dito no termo. Qual é o per capita para cada tipo de alimento? Qual a porção que eu quero? Qual é o rendimento que eu quero, né? Não vai estar o per capita, mas vai estar a porção, com certeza. A porção de salada são 90 gramas, 80 gramas, são 100 gramas. A porção de carne são 120, 150 gramas.
né? Porção de guarnição tem que ser 100 gramas quando for purê, quando for torta tem que ser 120, quando for... Aí, dentro dessa torta, quanto de recheio tem que ter, isso tudo tem que estar dito, porque a gente sabe que tem empresas sérias e outras não tão sérias, que forçam um pouco para ter mais lucro. Então, quanto mais amarradinho for esse termo de referência, menos complicações a gente vai ter na hora da gente fazer a fiscalização, né? Porque vai dizer, não, essa carne está com uma porção muito pequena, mas foi dito qual é a porção, tem que ter, né? Qualquer contrato tem que ter isso. Mas a apresentação está muito... Na hora de colocar purê, faz o purê de, por exemplo, purê de batata em pó, né? Que as meninas agora estão passando por isso. Eles estão fazendo análise de uns cardápios que essa empresa usa um monte de coisa em pó. E ela falou, professora, eu nem sabia que existia isso. Ovo em pó. Sim, existe, né? A indústria fez isso para poder acelerar o processo. Né? Então, ovo em pó, batata em pó, né? Então... Por exemplo, no RU, a gente não permite purê de batata em pó, mas teve uma empresa que ela começou a dar, sabe? E daí, eu mesmo fui dizer, vem cá, por que esse purê está tão esquisito, muito liso, muito fino, muito... E aí, a gente foi descobrir que elas, em vez de usar batata, estavam usando batata em pó. E no nosso termo de referência, está dito que não pode usar, tem que ser o alimento in natura, né? Não é alimento industrializado. Daí eles tiveram que, já tinha no estoque, e aí, para a gente não dar o prejuízo maior para aquela empresa, a gente permitiu usar aquele finalzinho de estoque e proibiu entrar aquele produto lá. Né? A gente que eu estou falando não sou eu, não, né? São as fiscais de contrato lá, né? Eu não me lembro se a Lúcia era a diretora nessa época e estava envolvida nisso, não lembro, mas assim, então... O termo de referência é a alma da nossa produção, né? Está tudo dito lá, tudo. E se a gente esquece de alguma coisa, a empresa com certeza vai usar em seu favor, né? Por isso que é importante isso, por isso que a gente faz vocês fazerem essa caracterização, ter esse referencial de porção, qual é o per capita, tudo isso, tá? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar aqui, mas fazendo com que vocês vejam o vídeo de termo de referência, tá? Que hoje tem pouca gente, hoje a gente já está pensando na Semana Santa, né, na sexta-feira. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra. Bom dia para vocês e feliz Páscoa também, tá bom?